E se o seu próximo salário caísse em Bitcoin, será? Você aceitaria? Essa é uma realidade muito distante. O que você acha disso? Você sabe que é Bitcoin? Conhece essa moeda? Parece que não, mas essa é uma realidade que está chegando cada vez com mais força no mercado de trabalho. E se você quer estar por dentro das últimas novidades do mundo do trabalho, fica por dentro aqui com a gente. Esse é o Papo com RH. E a gente antecipa todas as mudanças que vão vir no mundo do trabalho para que você, profissional de RH, esteja sempre por dentro das últimas notícias. Então vem com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa já o seu like nesse vídeo e hoje a gente vai falar sobre o pagamento de salário com Bitcoin. Então, vamos começar do começo? O que é o Bitcoin? Bitcoin, segundo a definição que eu achei aqui, é uma moeda digital descentralizada, criada em 2009, que não depende de banco central e pode ser transferida direto entre pessoas sem intermediários. Ela é armazenada em carteiras digitais e usa uma tecnologia que está muito comum agora, que se chama blockchain, que tem uma garantia de segurança, de rastreabilidade e de transparência em todas essas transferências e movimentações dessa moeda. Agora fica atento, algumas empresas já estão se antecipando e já estão oferecendo Bitcoin como alternativa, como possibilidade para que seus colaboradores, seus funcionários possam receber seus salários mensais com base nessa moeda. O que você acha? É muito inovador isso? Está muito longe do seu negócio? Você já pensou, você já chegou a ter esse insight antes de que o Bitcoin poderia ser uma moeda usada para o pagamento do salário, para pagar a folha de pagamento? Muita gente também não vê ainda essa realidade, mas deixa eu te dar 3 exemplos de empresas que já estão usando o Bitcoin para pagar os seus colaboradores, como por exemplo a Exodus, que é uma startup americana e paga 100% dos salários em Bitcoins desde 2015. A gente está em 2025, essa empresa leva 10 anos pagando salários com bitcoins. Outro exemplo é uma empresa que se chama Bitwage, que é uma plataforma que permite que os funcionários escolham receber parte do salário em criptomoedas. Então essa é uma startup, uma empresa tecnológica que já se dedica nesse nicho das criptomoedas e que já oferece essa possibilidade para os seus colaboradores. E a terceira empresa se chama Transfero, é uma fintech brasileira especializado em soluções para pagamentos em moedas digitais e que também dá essa possibilidade de que seus colaboradores escolham um percentual do seu salário que podem ser recebidos com base nessa moeda, no Bitcoin. Essas empresas entenderam que o mundo está mudando, que o mundo avança, evolui e que as necessidades também das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários também evoluem, Então, como fazer com que a sua organização seja mais atrativa desde um ponto de vista de remuneração, de benefícios, de um pacote flexível, adaptável, personalizado, que você oferece realmente tendo em conta as necessidades dos seus colaboradores. Mas não só necessidades, talvez preferências, talvez gostos, Então a gente está falando aqui de um tipo de profissional, de um tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que está mais antenado, que está mais atualizado com as novidades, com as tendências, e que muitas vezes o pagamento com Bitcoin pode ser uma maneira de atrair esse profissional para sua empresa. Ok, Richardson, mas e por que uma empresa então pagaria aos seus colaboradores com Bitcoin se ela pode pagar com a moeda tradicional que existe, que é válida igualmente e que todo mundo está acostumado a usar? Então deixa eu te dar algumas vantagens ou alguns diferenciais do pagamento com Bitcoin, e o primeiro é que te permite atrair talento global. O Bitcoin é uma moeda que não está vinculada a nenhum governo, ele não tem nenhuma divisa. Então o Bitcoin ele vale por si mesmo e ele pode ser pago do Brasil para a Europa, da Europa para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Ásia, para qualquer lugar. E ele tem o valor unitário dele, que é um valor que também varia muito, sobe muito, desce muito, É muito parecido com as ações, mas é uma moeda que vale por si mesma e que não tem nenhuma dependência do que é a inflação vinculada a um tipo de governo, vinculada a um banco central de algum país em questão. Outra vantagem para você pagar os seus funcionários com Bitcoin é a rapidez. Então as transferências são feitas imediatamente, sempre isso cai na conta digital desse colaborador, dessa pessoa
quando você faz a transferência naquele exato momento. Então isso te dá muito mais transparência, agilidade, flexibilidade, né? Você consegue realmente gestionar esses pagamentos de maneira muito rápida, sem ter essa coisa dos 2 dias úteis, 3 dias úteis que os bancos pedem hoje para a gente fazer a nossa gestão da folha de pagamento. Outra vantagem é que te dá muita inovação para o seu employer branding. A gente já falou sobre estratégia de posicionamento de marca, né? De marca empregadora. Então a sua empresa pode atrair talento usando isso, usando o fato de que você paga com essa moeda, que é uma moeda tão em alta, tão desejada atualmente. E isso já por si só já pode ser um fator de atração de talento. A última vantagem é a flexibilidade e a autonomia que você dá para o seu colaborador poder escolher receber o seu salário em uma parte, em um percentual, com essa moeda, que lhe permite investir, lhe permite olhar para o futuro e também lhe dá a opção de que, se ele não quiser, ele não recebe, mas se ele quiser receber, ele tem essa possibilidade. Então, sempre que a gente personaliza alguma coisa, né, abre uma possibilidade para que esse colaborador ele possa elegir, ele possa escolher se quer ou se não quer, sempre é algo muito positivo, né? A gente coloca realmente o colaborador no centro da nossa estratégia de recursos humanos e para de nós mesmos tomar decisões por esse colaborador, né? Deixa que ele escolha o que melhor se adapta para essa pessoa. Mas, como tudo, essa é uma tecnologia muito nova e gera um pouco de medo, né? Nas pessoas, nos governos, nas empresas. Então, a gente não pode simplesmente de um dia para o outro começar a pagar funcionários com Bitcoin. A gente precisa se adaptar à legislação local de cada país. Então, estude a legislação local do seu país, da sua região. Hoje no Brasil existe uma medida provisória que está vendo a possibilidade de que as empresas brasileiras paguem uma parte do salário do colaborador em Bitcoin, ou seja, quer dar essa possibilidade para as empresas, né? Não quer obrigar e não fazer nada disso, mas quer dar um marco legal, uma estrutura jurídica que permita que as empresas façam dessa maneira. Hoje ainda é obrigatório que as empresas paguem uma moeda fiduciária, que é como se chama, que é o real, né? O que a gente conhece hoje como reais. Então essa é a moeda fiduciária do Brasil, que é a moeda oficial, e que a legislação obriga as empresas a pagarem com essa moeda. Mas existe esse projeto de lei que vê aí a possibilidade de flexibilizar um pouco isso e considerar outras criptomoedas, como o Bitcoin pode ser uma dessas criptomoedas, certo? É muito importante que você converse com seus colaboradores e que o que pode ser uma vantagem e uma oportunidade não seja um fator de estresse e de ansiedade por parte dos colaboradores, né? Então, assim, que eles não se sintam obrigados a aceitar esse pagamento nessas criptomoedas e que existem perfis para tudo. Então, vai existir aquele percentual de colaboradores que vão querer receber o salário deles somente na moeda fiduciária, né? No real, no euro, no dólar, mas dá essa possibilidade, a gente entende que é algo que cada vez mais vai ser pedido por parte dos colaboradores. E o que é muito importante para isso é que você tenha políticas claras de remuneração, de benefícios, de como você compensa e remunera os seus colaboradores, já não só por esse tema das criptomoedas, mas também por toda a sua estratégia de remuneração e benefícios. Ter políticas claras vai trazer muita comodidade e tranquilidade para os seus colaboradores, porque eles vão saber como eles podem optar por ser remunerados, né? Depois de um final de mês ou depois de ter feito tantas entregas e terem dedicado tantas horas da sua vida para essa organização, o que é justo, né? Então vamos ter essas políticas claras, vamos comunicar com transparência quais são os marcos que a gente usa para remunerar os nossos colaboradores, para que eles possam também ter ciência e fazer as melhores escolhas com base nos seus perfis. Estamos chegando ao final desse vídeo e você que pensa que o pagamento com Bitcoin é uma coisa muito futurista, lembre que faz 4 ou 5 anos no Brasil não existia Pix e hoje a gente não pode viver sem o famoso Pix. Então, coisas que pareciam ser muito distantes ou muito estranhas são rapidamente aceitas e passam a fazer parte da nossa rotina
de maneira muito rápida, né? As tecnologias vêm para isso. Então, o que eu estou falando aqui é que talvez a gente precise só realmente virar a chave para estar mais propensos ou mais atentos a como os nossos colaboradores podem receber esse tipo de tecnologia como um benefício. Agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui, você aceitaria receber o salário no final do mês em Bitcoin? Ainda não? Será que essa é uma medida muito drástica? Uma parte pequena, uma parte grande? Como você gostaria de receber o seu salário ou que a empresa tratasse a sua remuneração com relação a essa criptomoeda? Fala aqui pra gente. E se você quer estar por dentro das últimas inovações no mundo dos recursos humanos, esse canal, o Papo com RH, é para você. Inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vem com a gente construir essa comunidade de profissionais de recursos humanos que querem crescer e se desenvolver cada vez mais. Esse é o Papo com RH. Tchau!